Então a gente fala de bandeirante, a gente fala de vicentino. A gente fala de bandeirante vicentino, a gente fala de paulistas, beleza? Então os bandeirantes, eles eram paulistas, né? Então a maioria das expedições bandeirantes partiu daqui, ó, de São Paulo, rumo ao interior, para desbravar o interior. E tu passou do limite de Tordesilhas, Wagner. Por isso, porque as expedições bandeirantes, por serem particulares, elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, elas avançavam, elas iam além do Tratado de Tordesilhas em busca de preciosidades, coisas importantes e valiosas. Diz a história que essas expedições bandeirantes poderiam ser divididas em 4 tipos. 4 tipos de expedições bandeirantes que contribuíram para a interiorização da colonização do Brasil. Vamos lá. A primeira, prospectora. As expedições bandeirantes prospectoras, que também são conhecidas como de ouro de lavagem, eram expedições bandeirantes que iam buscar minerais preciosos do interior do Brasil. Então, as expedições bandeirantes prospectoras eram aquelas que iam buscar preciosidades minerais, minérios preciosos no interior do Brasil. E quando eu falo minérios preciosos, eu posso falar em ouro ou posso falar em outros, né? Como, por exemplo, prata, diamante. Ainda tinham as expedições bandeirantes apresadoras. Espera aí, o que são expedições bandeirantes apresadoras ou de apreamento? Olha só, expedições bandeirantes apresadoras ou de apreamento era aquela que praticava a escravidão indígena, buscando o comércio. Ou seja, eram expedições que adentravam as tribos indígenas, amarravam, prendiam os indígenas e ofereciam esses indígenas em engenhos, com o objetivo de ganhar dinheiro, de obtenção de lucro. Então as expedições bandeirantes apresadoras eram apresadoras de índio, ou seja, apresadoras ou de apreamento, prisioneiros indígenas que eram vendidos como escravos para engenhos. Existiam expedições bandeirantes que praticavam, que tinham essa prática. Assim como monções. O que eram as expedições bandeirantes por monções? Eram aquelas que tinham a prática de navegar pelos rios. Monções eram bandeirantes que saíam para explorar o interior navegando pelos rios e assim iam descobrindo novos territórios, novas áreas para o interior. E tinham também as sertanismos de contrato. O que era uma expedição bandeirante sertanista de contrato? Era aquelas que eram contratadas, olha só, para capturar negros. Negros que fugiam dos engenhos. Eram organizadas expedições bandeirantes para capturar esses negros. Essas expedições bandeirantes, sertanismo de contrato, também eram especializadas em fazer isso aqui, ó. Destruir núcleos de revolta, negra e indígena. Peraí, não entendi, Wagner. Me explique isso aí melhor, por favor. Sim, vamos lá. Grupos de negros fugiam dos engenhos. Era uma das formas que o negro teve, os negros tinham no Brasil, de manifestar a sua indignação com a escravidão no Brasil. Então o que muitos negros faziam? Fugiam e formava isso aqui, ó.
quilombos. E aí, quando esses quilombos eram organizados, senhores de engenhos contratavam expedições bandeirantes com o objetivo de destruir esses quilombos. Espera aí, como eram conhecidas as expedições bandeirantes especialistas em destruir quilombos, núcleos de resistência negra no Brasil? Sertanismo de contrato. Expedições sertanistas de contrato. Expedições bandeirantes que tinham a especialidade para destruir quilombos, núcleos de revolta negra no Brasil, capturar negros, levá-los de volta ao engenho e entregá-los ao senhor de engenho. Agora, tinham indígenas também que se revoltavam, que não aceitavam a colonização portuguesa. Esses indígenas que se reuniam para resistir à presença portuguesa, à colonização portuguesa, acabavam por formar as chamadas confederações indígenas. E no Brasil, nós tivemos algumas confederações que se formaram e que resistiram bravamente à colonização portuguesa. Dentre elas, uma que inclusive foi destruída e combatida por uma expedição sertanista de contrato, que foi a chamada Confederação Cariri. Confederação Cariri ou a Confederação dos Cariris, como também eram conhecidos. E o quilombo, um quilombo que foi duramente combatido por uma expedição sertanista de contrato, eu vou colocar aqui, ó, que vocês conhecem bem como Palmares. Ou seja, Palmares e Cariris, olha aqui, ó, Palmares e Cariris são exemplos de revolta negra e indígena que foram combatidas pelas expedições sertanistas de contrato. Ou seja, para a gente resumir, o Brasil cresce, o Brasil avança do litoral para o interior e ultrapassa os limites do Tratado de Tordesilhas. Peraí, o que contribuiu para isso? O desuso do Tratado de Tordesilhas, a prática da pecuária, as missões jesuítas, a busca ou extrativismo vegetal, a busca por drogas do sertão ou extrativismo vegetal, o envio de tropas militares, expedições ao interior conhecido como entradas, as bandeiras e seus respectivos tipos de bandeiras. Todos esses fatores contribuíram para a expansão do território brasileiro, ou seja, para a colonização sair do litoral e avançar para o interior. E para a gente fechar esse nosso bate-papo de hoje sobre a expansão territorial, eu quero falar sobre a Amazônia. Por que a Amazônia? A região amazônica, durante o período colonial, compreende o que nós conhecemos hoje como o atual Pará e o estado do Amazonas. Então, o atual Pará e o estado do Amazonas, eles eram o que representava a Amazônia colonial. Essa região, que a gente conhece hoje como o Pará e o Amazonas, essa região foi ocupada graças a alguns fatores desses. Ou seja, quais desses fatores contribuíram especificamente para a ocupação da Amazônia colonial? Dessa região que via desde o Pará até o atual Amazonas. Toda essa região aqui, ó, foi ocupado graças a quais pontos desses que temos no quadro? Primeiro, a busca por drogas do sertão. Até hoje o mundo inteiro está na Amazônia buscando a cura de doenças, fazendo pesquisas. Naquela época não era diferente. Então o extrativismo vegetal contribuiu para a ocupação da Amazônia. Ponto 2. Missões jesuítas, em busca de indígenas para convertê-los ao cristianismo. Ponto 3. Tropas de apresamento indígena.
tropas de apresamento indígena, grupos que iam até a região amazônica aprisionar os índios para vendê-los como escravos. Também contribuiu, as tropas de apresamento bandeirante contribuíram para a ocupação da Amazônia. E ponto 4, tropas militares, principalmente para resguardar, manter o domínio do Rio Amazonas para os portugueses. Ocupação da Amazônia colonial, busca por drogas do sertão ou extrativismo vegetal, missões jesuítas, apresamento de índios e tropas militares. Beleza, galera? Bom, com esse nosso bate-papo aí, a gente fecha essa aulinha de hoje sobre expansão do território brasileiro durante o período colonial. Beleza, galera? Dá um print na tela, pega esse bizu e um forte abraço para vocês. Vamos junto, galera. Ropê, valeu! Você será o sargento do Exército Brasileiro!